Bem, galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Israel, tá? Eu sou professor de Biologia e acompanho vocês aí nessas aulas interessantes, importantes, para a gente se conhecer, para a gente entender, né, como é que funcionam os processos do nosso próprio corpo e a nossa interação com o meio, enfim. Então a gente vai começar essa aula aí dando uma olhada de volta, uma revisada em alguns conteúdos que vocês já sabem, mas para começar aí de leve em coisas que são simples, mas são muito importantes da gente entender. Não pode faltar isso aí se você tem o objetivo de fazer uma prova, de fazer, né, um vestibular. Esse conhecimento dessa aula é fundamental, tá? Porque é fácil e tal, mas eles são importantes, um bom fundamento nessa aula de hoje vai ser importante para o desenrolar da, da vida de vocês com a biologia, tá bom? Bem, então, nessa aula a gente vai falar desses dois grandes temas. Primeiro vamos dizer o que é a biologia em si, e depois a gente vai falar um pouco das características gerais dos seres vivos, tá bom? Então, o que é biologia? Eu sempre falo o seguinte, gente, quando a gente não sabe uma palavra, é bom a gente separar, tá? Então, a palavra bios tem um sentido e logos tem outro. Logos é estudo, tá? É conhecimento. Então, logia é estudo, é ciência, conhecimento. E bios? Bios é vida, tá? Então, bios é vida. Desculpa que eu tô com o mousepad, tá? Não tô com o mouse. Então, o que é a biologia? É a ciência que estuda a vida. Bem, por que ela é uma ciência? Tá? Isso é importante. Rapidinho. Ela é uma ciência. Ciência que estuda a vida. Por que ela é uma ciência? Porque ela segue o método científico. O que é esse método? Esse método ele vai me dizer que nós temos observação de fenômenos, a gente tem um questionamento, a gente tem uma dúvida, a gente tem uma curiosidade sobre o fenômeno. A partir disso, a gente elabora uma possível resposta, um palpite de o que está acontecendo. Não é comum a gente fazer isso. Isso a gente chama de hipótese. Depois, passa desse palpite, passa desse que eu acho que a gente começa a experimentar essa hipótese, fazer experimentos. Desses experimentos eu tenho resultados, desses resultados eu vou obter conclusões, que vão me dizer se essa hipótese respondia àquele fenômeno ou se não respondia, tá bom? A ciência trabalha conhecendo a partir desse método. Então, por isso ela é chamada de uma ciência. Ela usa um método científico, tá bom? Por exemplo, o método científico, qualquer diagnóstico que você faça, uma pessoa que trabalha aí fazendo conserto de alguma coisa, qualquer diagnóstico que você faça, você está elaborando uma hipótese. Né? Chegou lá, o celular está quebrado. O que foi que aconteceu? Está sem bateria. Pode ser, uma hipótese. Aí o que você vai fazer? Você vai testar a hipótese, você vai tentar ligar e realmente não tem bateria. Então você resolveu o problema. Tá certo? Então, tudo que trabalha com esse método científico a gente chama de ciência. Tá bom? Então, todo conhecimento que usa esse método, essas etapas que se seguem, a gente chama de ciência. A biologia é uma ciência, então, que estuda o quê? A vida. Beleza? Bem, mas e a vida? O que é a vida? Vida, gente, não tem uma fácil definição, tá? A vida, ela não há nos dicionários, não há frases simples. A frase mais concisa que a gente pode achar do que viria a ser a vida é da NASA. Por quê? Porque a NASA tem uma ciência lá que ela
gosta bastante, incentiva bastante, que é chamada de astrobiologia. Então, os caras estão procurando vida em outros lugares. Se eles estão procurando vida em outros lugares, eles têm que ter bem definido o que é vida. Tá? E o que é a vida para os cientistas da NASA? A vida é um sistema químico, ou seja, é um sistema que tem reações químicas autossustentável, ou seja, que é capaz de se manter ao longo do tempo e que vão evoluir darwinianamente. O que significa isso? Que vão sofrer alterações e seleções, mudanças que serão ou não selecionadas, que se manterão ou não vivas. Mas você está vendo, mesmo sendo uma frase curtinha, aí, uma frase pequena, ela tem um monte de conceito embutido, então não é simples. Então a biologia ela não se preocupa então ficar tentando definir o que é vida. Tá? Eu faço essa pergunta para provocar a gente, né? Porque a gente está vivo e nem sabe o que é. Mas a biologia não vai se ater nesse conceito de vida. Na realidade, a biologia vai procurar estudar o conjunto de características que os vivos têm. Seres vivos que podem ser pequenos, como uma bactéria, ou grandes, como uma árvore, uma baleia, não importa. Seres vivos, tá? Todos os seres vivos têm que manifestar o que a gente chama de características gerais dos seres vivos, tá bom? Bem, então, não importa se é uma bactéria, não importa se é um vírus, não importa, eles têm que manifestar essas condições. A gente vai falar um pouco do vírus aqui, mas o vírus ele é uma exceçãozinha a algumas regras aí que a gente vai ver, tá bom? Bem, então vamos a essas características dos seres vivos. Vamos lá. O slide deu uma travadinha aqui. Vamos lá. É isso aqui. Bem, então os seres vivos que eu coloco aí no meio, tá? Os seres vivos, eles apresentam, a gente pode resumir aqui nessa 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pode ter mais. Eu estou sendo simples e sucinto, pegando menos. A gente pode ter pelo menos mais duas aí, duas características, mas essas 6 já ajudam bastante a gente. Bem, a primeira delas é que os seres vivos têm uma organização química complexa. Os seres vivos produzem substâncias que são as mesmas substâncias, os mesmos elementos químicos que a gente encontra nas rochas, os mesmos, só que eles produzem alguns grupos de substâncias chamadas de substâncias orgânicas, a partir principalmente desses 4 elementos. Carbono, aqui ó, Chon, carbono, C, né? H, hidrogênio, O, oxigênio e N, nitrogênio, beleza? Mas também usam aí fósforo e enxofre, P e S. Então a gente chama de chomps, P e S. Então chomps, beleza? Então eles têm muito mais moléculas e estruturas que têm esses elementos químicos do que qualquer rocha. As rochas podem ter carbono? Certamente podem. Só que se tem muito carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, é porque essa molécula foi molécula de um organismo vivo. Ela pode até estar na rocha, ela é fossilizada na rocha, marcada na rocha. Mas aquela rocha, então, possivelmente já foi um ser vivo. Tá bom? Beleza? Por quê? Porque é a organização química complexa que esses seres têm, que vão diferi-los das rochas. Mas é só isso? Não. Essa organização química complexa, ela só é possível porque os seres vivos fazem uma coisa chamada de metabolismo. Metabolismo, galera, é uma série de reações, é um conjunto de reações químicas que constroem, tá? Construção, a gente chama de anabolismo. Então, construção ou anabolismo, anabolismo tá crescendo, tá? Então, construção ou anabolismo. E a gente tem uma série de reações
que são de destruição, quebra, catálise ou catabolismo de substâncias fundamentais. Quais são elas? A gente pode produzir aí carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas, tá? Então, uma série de substâncias que a gente produz e quebra, Algumas delas não são quebradas facilmente, outras são. Umas a gente está produzindo, outras a gente está destruindo, tá bom? Isso a gente chama de metabolismo. E é o metabolismo que poderia ser o que a gente considera assim como uma base do que é estar vivo. Essas reações metabólicas estarem acontecendo. Bom, agora, esse metabolismo só ocorre porque nós temos material genético. O que é esse material genético? São as moléculas de DNA e moléculas de RNA. O que acontece? Esse material genético, ele produz as enzimas. É a partir dele que surgem, que se fazem as proteínas. Entre as proteínas, nós temos as enzimas. Tá bom? Então, gente, todo metabolismo só se produz a partir das enzimas. Então, se a enzima é que vai gerar o metabolismo e a enzima surge a partir do material genético, esse material genético é fundamental para que o metabolismo ocorra. Tá bom? Agora, o material genético só serve para isso? Não. Olha que barato, o material genético também é uma molécula que faz cópias dele mesmo. Quando ele faz uma cópia dele mesmo, o que ele possibilita? Então, esse material genético vai possibilitar também a reprodução. Porque imagine, um ser, um exemplo que eu sempre faço, né? Um ser, ele tem um material genético, e esse material genético faz cópias de si mesmo. Então, está aqui. Vamos fingir que isso aqui seja material genético. As duas canetas. Então, eu tenho aqui, ó, vamos dizer que aqui esteja dentro de uma célula. Aqui eu tenho uma caneta. Quando ele faz a cópia aqui, ó, o que eu posso fazer agora? Separar em dois. Então, isso é o que a gente chama de reprodução, que é a formação de indivíduos novos, em uma nova geração, tá? Que vão continuar fazendo isso, mas eles só podem fazer isso porque o material genético faz cópias dele. Isso que está acontecendo nas células que vão produzir aí os gametas, né? Os gametas saíram, tem metade apenas do material genético, eles saem de uma célula produzindo vários gametas, e esses gametas vão se fecundar formando novos indivíduos. A gente chama isso de reprodução sexuada, com troca de gametas. E essa simples, que uma célula faz a duplicação do material genético e vira duas, a gente chama isso de reprodução assexuada, tá bom? Então, reprodução sexuada tem troca de gametas e a assexuada não troca gametas. E o que é essa reprodução? Reprodução é a partir da duplicação do material genético, eu transmito esse material genético para as outras gerações. A gente chama isso de hereditariedade. E a hereditariedade, ela caminha junto com a reprodução. Beleza, gente? Agora, tudo isso só ocorre porque os seres vivos estão fazendo o quê? Metabolismo. Porque com o metabolismo é que eu vou ter energia. E olha que interessante. O metabolismo só ocorre porque os seres têm células. Ah, professor, mas os vírus são seres que não têm células. Eu aprendi isso lá, quando eu estudei anteriormente. Lindo, é isso mesmo. Por isso que os vírus invadem as células. Porque eles precisam usar o material genético, usar as células, usar tudo que uma célula tem para eles poderem se reproduzir dentro das células. Eu falo que a célula é a casa do metabolismo. Porque o metabolismo só ocorre dentro das células. Por quê? Porque dentro das células nós temos estruturas. Nós vamos ter uma membrana que envolve, individualiza essa célula, produzindo o quê? Um ambiente estável para reações químicas, cheio d'água. A água é fundamental como uma substância que
que permite a reação química entre esses diversos componentes, esses elementos químicos todos. Então, dentro da célula eu vou ter, né, eu tenho a membrana, dentro dessa célula o que eu vou ter? O metabolismo. O metabolismo está fazendo o que ali? Está produzindo, né, moléculas, destruindo, quebrando, produzindo, porque o ambiente ali é estável, tem água e tem organelas, tem enzimas, que são moléculas, né, que são proteínas, tem uma série de estruturas que estão ali e permitem que esse metabolismo ocorra. Por isso que os vírus precisam entrar numa célula, por isso que eles causam doença. Eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. A gente está vivenciando todo esse problema aí agora, justamente por causa de um vírus que entra nas células. Ele pode viver fora pouco tempo, né? Aí nas superfícies 5 dias, né? Na superfície de metal, por isso que ele é complicadinho, né? Passa pelo ar, né? De pessoa a pessoa, contaminação. Mas o que ele está procurando fazer? O que esse vírus está tentando fazer? Buscar uma célula nova para que ele possa se reproduzir. Beleza? Legal. Bem, agora, tendo célula, fazendo todas essas situações e reprodução, o que acontece? Ele vai chegar a ter uma evolução. Porque, olha só, não sei se vocês estão vendo bem aí, mas essas canetas têm cores diferentes, tá? Quando eu faço aqui, ó, peguei, fingindo que elas são material genético, faço aqui e separo, essas duas células serão levemente diferentes, porque elas têm pedaços. O que aconteceu aqui? Uma leve modificação. Essa modificação a gente chama de mutação, pode ser recombinação de genes também, né? Quando esses genes vêm formando o indivíduo a partir de gametas, reprodução sexuada. Mas pode ser uma mutação também que gera indivíduos diferentes. Indivíduos que são, então, a gente fala que são modificados, que são mutantes. Então, indivíduos com modificações. Se essas modificações favorecerem a sobrevivência desse indivíduo no ambiente, ótimo, ele vai permanecer vivo. Ele vai ter a seleção das modificações, porque essas modificações foram favoráveis. Tá? Então, isso é evolução. Evolução basicamente é você ter modificações e se essas modificações permitem você sobreviver melhor no ambiente, você se mantém. Então tem dois processos, as modificações ou mutações e a seleção natural, que deixa vivo quem tem as melhores mutações. Por exemplo, nesse caso do coronavírus, possivelmente já exista pessoas que não pegaram o vírus e que são resistentes, naturalmente resistentes, porque são mutantes. Não que sejam mutantes X-Men, não é isso não. Também, né? Mas todos nós somos mutantes, nós temos alguns tipos de mutação. Mas pode existir grupos, apesar de ser um vírus novo e tal, porque não é o vírus que provoca a mudança. Se vocês vão estudar mais à frente. Na realidade, não é o ambiente que faz a mudança acontecer. Na realidade, essas mudanças ocorrem aleatoriamente. Então, se existem pessoas resistentes, é óbvio que a gente aprendeu a ter resistência. A gente aprendeu a criar vacinas que produzem resistência na gente. Agora, imagina no passado, quando não tínhamos isso. Só sobreviviam a determinados tipos de viroses e de doenças quem já tinha uma mudança que permitia ele sobreviver. A pessoa nasceu com aquilo. Tá bom? Então, se ela nasceu com uma mutação que permite ela sobreviver ao, vamos chamar aí de SARS-CoV-2, né, que é o vírus que causa a Covid-19, que é uma doença, o nome Covid-19 é a doença, não é o vírus. Essa pessoa, o que ela vai ter? Ela vai sobreviver melhor do que as outras que ficam doentes. E muitas que morrem. Tá? E isso a gente chama de evolução. Por quê? Se não tivéssemos a medicina, a maior parte das pessoas iria morrer. E só iria sobreviver quem? Os que têm a mutação. E aí, a gente chama isso de evolução. Isso acontece na natureza o tempo inteiro. A evolução. Né? Pode ser por uma
por um processo desse, de uma mutação que faz o animal sobreviver num ambiente com doenças, ou pode ser uma outra condição qualquer, tá? Que muda a cor do indivíduo e aí o predador não enxergue ele, enfim, pode ser o que for. Legal, gente? E tudo isso a gente chama de evolução. Então, esse aí é o resumo das características dos seres vivos. E essas características dos seres vivos é que diferem os seres vivos da matéria não viva. Legal, gente? Então, a nossa aula foi até aí. Agora a gente vai praticar isso, vai estudar, vai fazer muito exercício para fixar esse conteúdo. Beleza, galera? Foi um prazer. Aquele abraço. Valeu!